Entrevistas com Jamir Andrade. Cruzeiro, no céu é constelação. Cruzeiro, na terra é nome de campeão. Olá você, muito boa noite, seja bem-vinda a mais um programa Entrevistas com Jamir Andrade. O nosso entrevistado de hoje tem 53 anos de idade, é natural de Belo Horizonte, mas na verdade foi só naquele momento do nascimento que ele se considera um pinheirense, como todos nós que nascemos aqui. É casado com a Franciele e tem 2 filhos, o Alfredo, 3 anos e meio, e o Arthur, de apenas 1 ano e meio. Ele é filho do Sr. Alfredo Shoa, uma das personalidades mais conhecidas de João Pinheiro, principalmente pela sua participação na vida pública, e da dona Isabel, que é hoje, com certeza, a educadora mais velha que nós temos em João Pinheiro, mais velha que eu digo de idade, porque está com mais de 80 anos, aqui, nós vamos estar falando, inclusive, um pouquinho da dona Isabel. Ele é músico, administrador de empresas, contador, compositor, produtor e diretor artístico, quer dizer, tem de profissão aí no currículo dele, é um negócio fantástico, né? Boa noite, Alfredo Piula, que a gente carinhosamente chama de Piula, autor do hino de João Pinheiro e de vários outros trabalhos que a gente vai estar falando um pouquinho de cada trabalho seu durante o nosso programa. Um prazer imenso recebê-lo aqui, de antemão já digo da nossa admiração, do nosso respeito, nós que o temos como, na verdade, um ídolo, um herói, principalmente para as pessoas que gostam aí do lado musical, dessa produção artística, né? E você realmente é um exemplo para todos nós. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Jair. Boa noite para você, para a sua equipe. Boa noite para todo o pessoal de João Pinheiro e de todo mundo que acompanha o programa fora de João Pinheiro, inclusive via internet. Né? Já fiquei sabendo que vocês até na Alemanha têm ouvintes, né? Tem telespectadores. Verdade. E dá parabéns para você, já fiquei sabendo do sucesso do programa. A gente sabe as dificuldades que existem nos meios de comunicação, né? Principalmente num Brasil difícil como está. Então, parabéns. Ok, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho. De volta para o primeiro bloco do nosso programa. Não saia daí. Daqui a pouquinho uma entrevista fantástica com o Alfredo Piula, de João Pinheiro, hoje mora em Belo Horizonte. Sucesso no mundo inteiro com as suas produções artísticas. Daqui a pouquinho você vai acompanhar todo esse bate-papo. Quero falar para você agora do Laboratório LPN, a maior referência em análises clínicas de toda a nossa região. Meu amigo, minha amiga, você vai ao médico, leva a sua família, aí ele te pede algum exame, né, quer diagnosticar a sua doença, você vai pegar o pedido do exame e vai levar no Laboratório LPN, mas você não pode confundir o nome do laboratório. LPN tem a sua sede principal ali ao lado do Hospital Santana, posto de coleta no bairro Papagaio, ali na rua Astolfo Moreira, fica ao lado ali da farmácia Papagaio, a farmácia do Amarildo. Eles vão fazer a coleta do material e o exame vai ser feito por uma equipe de bioquímicos fantástica, pessoal bacana, profissional mesmo. Você pega o resultado do exame pela internet, show de bola, né? Preço pequenininho, exame com segurança. Então, qualquer tipo de exame que você for fazer, procura o Laboratório LPN. Eu digo sempre, esse é o laboratório da família pinheirense. Oh, 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 oh. Vasquinho, Vasquinho, um novo nome, uma nova Paracatu. Ô, Alfredo, por que Piula? Quem te colocou esse... Já vi essa história. Você devia ter me avisado antes que você ia perguntar. Porque essa história, na verdade, eu vou contar da maneira mais clássica que eu puder, sem falar palavrão, né? Porque isso é o seguinte, o meu pai era caminhoneiro na época e não tinham estradas. Meu pai viajou para o Nordeste e ficou 3 meses no Nordeste, porque ele ficou com problema de locomoção, nas estradas ruins, etc. E a minha mãe usava como método anticoncepcional a famosa tabela, que era usada na época, né? E essa é a história real. A história que a gente fala é por causa de um papa, porque meu nome é italiano, né? Alfredo é o nome italiano. Então eu aproveito e falo que é a família de um papa que veio para o Brasil, que é onde eu vou, para o país inteiro, é Pio. Mas aí a história real é essa, que quando meu pai chegou, a minha mãe acabou engravidando, né?
E depois, quando surgiu a pílula anticoncepcional, o pessoal falava, rapaz, por que sua mãe não usou a pílula, né? O meu irmão mais velho, o Cizinho, conhecido do pessoal de João Pinheiro, é que pôs esse apelido, cara, e ficou. Ninguém sabe que eu chamo Alfredo mais. Né? Você, filho do Alfredão, né? As pessoas de João Pinheiro gravaram bem esse nome no decorrer da história. E Alfredão e da dona Isabel, né? O que você me diz aí do seu pai, da sua mãe? Rapaz, a minha mãe, muita gente já conhece como Dona Bezinha, né? Que é a professora mais velha do município, né? Hoje em dia completou 88 anos. Cara, meu pai e minha mãe são exemplos, assim. Acho que para todo mundo, o pai e a mãe... Viva a educadora mais velha que nós temos em João Pinheiro, certamente, né? Exatamente. Foi professora, foi diretora, né? Na época a gente tinha dois grupos, era o presidente Olegário e eu não esqueço o nome do outro, Capitão Esperidião. Capitão Esperidião. Mas, cara, meus pais foram um grande exemplo de vida, né? Quando a gente cresceu, você também, a gente é mais ou menos contemporâneo, né? Uma grande herança que os pais se preocupavam em dar para os filhos é a integridade, a honestidade, né? Os valores éticos e morais, né? Éticos e morais. Então, eu acho que essa foi a grande herança. O meu pai eu acho que meu pai foi a pessoa mais honesta que eu conheci na minha vida. Seu pai, inclusive, chegou a participar da vida pública de João Pinheiro, foi até candidato a prefeito, né? Isso, na época ele não ganhou, né? Mas ele sempre foi, assim, uma pessoa muito inteligente. Na época disputou com quem? Você consegue lembrar? Eu acho que foi com o Manuel Neto. Aí pegou o Pedrinho também, né? Pegou o Pedrinho. Auge aí, né? Era difícil, realmente, né? Rapaz, era MDB contra a Arena, né? A briga era feia, só tinha esses dois partidos. Né? Ô, Pílula, você tem um irmão que é médico, tem um irmão que é advogado, você é produtor artístico, compositor, né? Administrador, contador. Então você vem de um berço realmente de uma família de artistas, né? Rapaz, era interessante, né, Jamil? O mundo era um pouco diferente e a gente saía do interior para tentar a vida na capital. Porque o seu irmão médico, ele é músico também, é músico também. E dos bons, né? Dos bons, cara, muito bom. Ele que me pôs nessa vida, né? Foi através dele que eu comecei a conhecer as primeiras pessoas. Doutor Eugênio, né? Canta muito bem, toca muito bem. Rapaz, tem uma tradição. Então, por isso até que eu digo que você realmente está aí saiu de um berço, você emergiu de um berço de artistas, né? Cara, e tem uma curiosidade, porque quando o cinema era mudo, em Paracatu, tinha um cinema, na época o cinema mudo, e tinha um cinema em Paracatu, né? A minha avó, Dona Neném, muita gente conheceu, a Dona Neném, minha vovó Neném, ela tocava o bandolim. E ela tinha o terceiro instrumento que foi fabricado no Brasil. O número de série desse instrumento é o número 3. Com o irmão dela, que era o César Lobo, falecido, eles tocavam ao vivo no cinema. Então todo filme tinha a mesma trilha sonora. Que quando tocava uma coisa rápida, eles tocavam uma música rápida. Quando tinha uma cena mais romântica, eles tocavam uma valsinha da época. E aí eu recuperei, há um mês, eu recuperei esse instrumento, está comigo, já fiz uma gravação importante com ele, fiz um trabalho para Biscoitos Aimoré, que é da empresa chamada Arcor, que é um grupo argentino muito forte, né? É das grandes empresas alimentícias do mundo. Eles fizeram um filme e me pediram para fazer a trilha, e eu fiz a trilha com o bandolim, porque eles queriam falar que a Aimoré é uma empresa mineira. Ela é tão grande, tão internacional, mas é uma empresa mineira. Então, para a trilha ficar bem característica de uma coisa mais de interior, eu usei violão e bandolim. E eu fiz a trilha no bandolim da minha avó, que tocava no cinema mudo de Paracatu e tocou aqui em João Pinheiro em várias serenatas, né? E o filho dela montou a primeira banda de música de João Pinheiro. Ele chamava de Orestes, ele morreu com 23 anos, um acidente por causa de um evento mesmo musical. Ele conseguiu na época com a prefeitura os instrumentos e ensinou para cada um. Ensinou o trombone para um, o trompete para outro. Trompete na época o pessoal chamava de pistão. Sua mãe, a dona Isabel, ela já me confidenciou lá que um dos momentos que ela acha bonito, fantástico, ela se emociona, é quando vocês filhos se reúnem lá para cada um pega o seu instrumento e acaba fazendo aquele show lá improvisado, e ela curte aquilo bastante, né? Minha mãe é uma pessoa muito alegre, né, cara? Mesmo com 88 anos, ela não tem depressão, ela não tem tristeza, ela é uma pessoa muito de bem com a vida. E a gente, apesar de morar em cidades diferentes, que cada irmão mora numa cidade, né? Mas quando a gente se encontra, a festa é certa. Vocês são quantos irmãos? Cara, na verdade eu considero 5, né? Porque a minha mãe criou uma outra pessoa que não era filho dela, que é o João, que mora em Paracatu.
Então o João e mais 4 filhos biológicos, né? Bom, como eu já disse, né, que todo mundo toca bem, toca, que todo mundo canta bonito, canta. Mas agora vamos falar um pouco da sua vida profissional, porque realmente é uma vida bacana que as pessoas têm que conhecer um pouco mais, né? Você, apesar de, como nós já falamos aqui na abertura, né, ter feito administração de empresas, também contador de profissão, mas você realmente partiu para o caminho artístico. Hoje é um produtor artístico, se não o mais renomado e respeitado de Belo Horizonte, mas um dos, né? E já tem grandes trabalhos feitos aí. Sim. Como é que começou realmente isso aí na sua vida? Rapaz, quando a gente vai lidar com essa coisa de arte, você começa desde menininho, né? Porque aí você não aprende, você pratica, você melhora, né? Você lapida a arte, né? Mas você já nasce com essa genética, né? Então eu me lembro que a primeira manifestação musical que eu consigo me lembrar é quando eu morava aqui em João Pinheiro, menininho, que eu enchia o copo d'água no filtro e eu tentava acertar o tanto de água que tinha no copo pelo som. Então eu abria a água do filtro e ficava tentando acertar aquela nota. E o copo ele vai ficando mais agudo à medida que ele enche, né? Ele começa do mais grave e vai para o mais agudo. Então eu tentava acertar o tanto de água pela nota musical. Que eu fazia aquilo sozinho, sem falar para ninguém. Hoje em dia eu sei que já era uma manifestação musical, né? Depois comecei a compor, entrei com uma banda, fundei uma banda chamada Veludo Cotelê, que foi uma banda que vendeu, foi a banda mais recordista em Belo Horizonte nos anos 80. Na verdade, nos anos 90. Começou em 87, mas foi pelos anos 90. A gente vendeu mais discos do que o Milton Nascimento, que era um grande vendedor, né? Assim, a gente tocava em algumas casas que tiveram a portaria quebrada para a gente entrar, para o pessoal entrar. Fomos fazer show no Palácio das Artes, na época, cara, em 1987, que não tinha CD, não tinha celular, né? Não tinha computador, era tudo ao vivo. Cara, foi tanta gente no show que a gente fez uma sessão extra com telão do lado de fora na Avenida Afonso Pena. Então quem não entrou assistiu do lado de fora. Isso, cara, era totalmente novidade, não era o que é hoje que todo show tem telão, né? Então essa banda foi muito legal, essa banda que me pôs na vida artística, né? Aí eu viajei muito, conheci muita gente de televisão. Você morou no Rio de Janeiro também? Morei no Rio, trabalhando nessa área também. Lá é verdade, você trabalhou com Chico Anísio, com o Wolf Maia, esse pessoal fera da Globo aí? É, exatamente. Por causa dessa banda, que a gente fazia um show no Cabaré Mineiro em Belo Horizonte, que deu muito certo, cara, uma novela da Rede Globo foi baseada nessa banda. A novela Bambolê, da Rede Globo, foi baseada no nosso show, o show do Veludo Cotelê. E o diretor dessa novela é o Wolf Maia, que é um dos diretores mais conceituados da Rede Globo, né? E aí a gente foi trabalhar com o Wolf, ele passou a dirigir o nosso show. Com isso eu passei a trabalhar com ele, fazendo a direção artística geral de show, desde figurino, cenário, direção dos atores. Trabalhei com a Cláudia Raia, o Eli Johnson, que é um ator famoso hoje, a gente era companheiro de tomar sorvete à tarde, né? Então eu trabalhei com o Wolf e através do Wolf trabalhei com o Chico Anísio. Tem umas curiosidades, né, cara? Assim, essa filha do Chico Anísio, a filha do Wolf, que é atriz da novela das 9 da Globo, eu visitei na maternidade. Né? Quer dizer, fazia parte daquele convívio familiar, né? Fazia, a gente saía para tomar cerveja, para jantar, para ir. Aí depois você resolveu sair do Rio de Janeiro e voltar para Belo Horizonte. Sim, aí depois eu mudei para São Paulo, onde eu trabalhei com o Belchior, esse cantor que está sumido, né? Ele está sumido recentemente, né? Aquele do bigode que canta Eu Sou Apenas. Já fez show em João Pinheiro, inclusive? Já fez show em João Pinheiro? Já fez, né? Olha só, não sabia dessa. Ok, fechando o primeiro bloco do nosso programa de hoje, falando agora do Cicobi Credipinho, que é a maior cooperativa de crédito que nós temos na nossa região. Você que é empresário, autônomo, produtor rural, não importa quanto você ganha, não importa o dinheiro que você tem, abra sua conta poupança, sua conta empresarial, sua conta corrente, o Cicobi Credipinho, você já se associa, já vira dono do banco, tem direito a uma participação no lucro real que o banco tem a cada exercício financeiro. Enfim, você vai estar abrindo a sua conta numa agência bancária que é genuinamente pinheirense. Toda a sua equipe de funcionários, todos são nascidos, criados aqui, família aqui, né? Então é bacana demais. Faça como a maioria dos pinheirenses hoje está fazendo, abrindo sua conta no Cicobi Credipinho. Eu falo sempre, maior cooperativa de crédito da região. Eu vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho. Já. João Pinheiro quer um novo caminho.
Sou mais padre preguinho. João Pinheiro quer um novo caminho. Sou mais padre preguinho. Chegou o Credipinho Card, o cartão da nossa cidade. Ele proporcionará para as empresas a garantia do recebimento das suas vendas e a eliminação das notinhas a prazo, reduzindo com isso a inadimplência do comércio local. As empresas também poderão liberar até 30% do salário dos seus funcionários e debitar em sua folha de pagamento. E a maquininha Credipinho Card, que além do cartão local, também aceitará as bandeiras Visa e Mastercard. Procure uma das agências do Cicobi Credipinho ou Associação Comercial de João Pinheiro e faça parte dessa mudança. A rede líder de supermercados completou 26 anos e, para comemorar, realizou mais um show de prêmios. Leidiane, ganhadora de uma moto. Uma emoção muito boa, graças a Deus, Deus me abençoou com ela. O senhor Itamar também levou uma moto para casa. Eu nunca imaginei que pudesse ganhar uma moto, porque a sorte sempre chega. Já o senhor Adão ganhou um carro 0 km. Satisfação grande demais, saber que é meu. Líder, o gigante dos preços baixos, o barateiro da região. O Laboratório LPN é a sua referência em análises clínicas, bioquímicos capacitados, equipamentos precisos e de última geração. O LPN faz coletas domiciliar em hospitais e suas unidades no centro, Papagaio e Luislândia do Oeste. O resultado do exame você pode obtê-lo pela internet. Tudo para oferecer aos seus clientes mais conforto, qualidade, confiabilidade e rapidez. Laboratório LPN. Saúde mais perto de você. Quem já provou que faz, quem já mostrou que sabe, é 15, é 15, é 15, é Jamira Andrade. Quem já provou que faz, quem já mostrou que sabe, é 15, é 15, é 15, é Jamira Andrade. De volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Quero falar para você que está me assistindo agora que João Pinheiro ganhou um presentaço nesse mês de dezembro. A sede própria da loja Ritmo da Moda. Olha, Ritmo da Moda era uma loja ali da Capitão Esperidião, menor, e depois de muito trabalho eles conseguiram fazer sua sede própria. 2 pavimentos, ali na Deputado Quintino Vargas, ao lado do supermercado Serve Bem, ao lado do Marcos Hotel. E para comemorar essa inauguração, você está sendo convidado a ir lá para ver a loja nova, né? Um ambiente novo. Você vai ter um desconto especial de, no mínimo, 20% em qualquer compra que você fizer. Vestido, calça, camisa, roupa para adulto, roupa para criançada, né? Tem uma seção lá só de roupas infantis, juvenis, seção masculina adulto, feminina adulto. E você vai sair de lá com as roupas mais bonitas de João Pinheiro. Você tem que ir lá para você ver. Você não pode deixar de ir lá. Presente de Natal para você próprio, para quem você quiser presentear, na loja Ritmo da Moda, da minha amiga Marli, do meu amigo Demar, a equipe de funcionários, toda preparada para atender você muito bem. Loja Ritmo da Moda. Repito, Deputado Quintino Vargas, ao lado do supermercado Serve Bem. Agora com a sua sede própria esperando você para fazer uma excelente compra. Agora hoje você vem se especializando em produção de jingles, de trilhas comerciais e não comerciais também, campanhas eleitorais, né? O primeiro grande trabalho seu como produtor realmente, porque você, por exemplo, já conseguiu emplacar lá o tema da abertura da Eurocopa, né? Sim. Tem um hino do Cruzeiro que você fez e que já está nas mãos do Cruzeiro, que pode ser lançado a qualquer momento. Sim. Né? O segundo hino do Cruzeiro. Mas aí o primeiro grande trabalho surgiu quando? E qual foi ele? Eu acho que aqui em João Pinheiro tem uma coisa que foi muito legal, que foi em 1996, foi o primeiro jingle político que eu fiz. Eu tinha feito um jingle que era importante quando a gente passou dos anos 80 para os anos 90, eles lançaram a Malte 90, que era uma cerveja, você deve se lembrar disso. Sim. Então eu fiz o jingle da Malte 90. Cara, aquele trabalho, para quem era de Belo Horizonte, que Belo Horizonte não tinha essa projeção que tem hoje, né? Hoje tem o Skank, tem o J Quest, né? Tinha o Clube da Esquina, que era música mineira, que tinha uma etiqueta de música de montanha, né? Que Belo Horizonte atende uma montanha praticamente, né? Então essa música montanha vendia, mas fora isso nada se vendia de Minas Gerais.
Então, cara, quando a gente conseguiu fazer um trabalho nacional, ele deu uma repercussão muito grande. Aqui na região, quando o Roosevelt candidatou a prefeito, ele me falou, vou te lançar um desafio. Meu nome Roosevelt não tem jeito de ficar bom numa música. Então faz para mim um jingle que pegue, né? Que todo mundo apaixone com o jingle. E aí eu fiz o Roosevelt chegou, que todo mundo cantou. Virou febre, né? Virou febre, cara. Eu me lembro, rapaz, de gente pôr isso em festa. Depois da eleição, depois já de eleição passada, alguns anos, as pessoas tocarem isso em festa e dançando, pôr no som do carro. Bom, e aí, Piola, um detalhe curioso é que o seu primeiro trabalho em João Pedro em si foi o jingle na campanha do Roosevelt Porto, quando ele disputou, inclusive, com o Praio, o G Porto, exatamente. Né? E o Manuel Neto também na época, não foi isso? Foi, eu acho que sim. Eu me lembro que eram 3 candidatos. Aí, o Manuel Neto, o Roosevelt e o depois disso, o que acontece? Depois disso, você sempre vem trabalhando nas campanhas, aliás, trabalhou em todas elas, e curiosamente fazendo jingles de praticamente todos os candidatos, porque depois do Roosevelt veio o Geraldinho. Sim, também. Aí você fez a música do Geraldinho. Sim. Me parece que do Caril naquela oportunidade também, não foi ou não? Também, depois você até me ajuda a lembrar, né? Primeiro o Roosevelt, depois veio o doutor Geraldinho. Aliás, o Geraldinho disputou com o João Batista, com o doutor João Batista. Aí você fez o jingle até então do Geraldinho. Do Geraldinho. A partir daí, a partir da sua campanha, eu passei a fazer para todos os candidatos. Aí depois, quando eu fui candidato, nós fomos em 4, aliás. Eu, o Padre Preguinho, o Gaspar Areia e o Ozanã. Você fez a minha música. A sua e a do Padre Preguinho. E a do Padre Preguinho, né? Aquela Jamira Andrade. E aquela do Padre Preguinho também, João Pinheiro. João Pinheiro, que era um novo João Pinheiro, que era um novo caminho. Eu sou mais Padre Preguinho. E aí ficava aquela disputa dos jingles também, né? Isso é interessante, cara, porque dos segredos de se fazer jingle, gente, eu faço umas palestras em universidades e tal, né? O pessoal me pergunta qual o segredo de um jingle bom. Fala, gente, você dá personalidade para a sua música, o seu jingle. Como é que você dá personalidade para uma música? Você tira da palavra principal alguma coisa que seja mais marcante. Então, por exemplo, no seu caso, quando me pediram para fazer o Jamir Andrade, né? De cara eu percebi, J.A. já era a palavra já, e essas são as suas iniciais. Jamir Andrade, J.A. já. Se eu fizer é Jamir Andrade. Né? Então, isso também foi um sucesso grande. Cara, e depois chega a equipe do Padre Preguinho lá, você fala, eu vou fazer a música do cara que vai disputar com o Jamir. Que tipo de ideia que eu vou ter para combater aquilo que eu fiz ontem? Né? Cara, e aí o detalhe, né? Porque cada um acha que o dele é melhor, né? O dele é que tem que ser o melhor. E jingle tem uma coisa, cara. Eu falo que fazer jingle é mais difícil que ser jogador de futebol. Porque jogador de futebol, se ele fizer o gol com a mão, tá valendo. Se o juiz validar, o Maradona tem um gol com mão na Copa. O juiz validou, foi gol. Mas música não. Toda música tem que ser um gol de bicicleta. Porque a pessoa quer que a música dele seja a melhor do planeta, né? E você tem todo dia fazer uma música que é um hit parade. E você mesmo que escreveu? Que eu escrevi, isso eu faço questão. Aí depois, beleza, depois da minha campanha, você escreveu então. Nós éramos 4 candidatos, você escreveu a minha música do Padre Preguinho. Depois, eu vim candidato à reeleição com o Sérgio Vaz. Você fez o meu jingle novamente e fez a do Sérgio também, né? Quer dizer, você jogou nas 2 pontas, né? E depois desse ano ainda teve aquela que foi o Caril, você e o Carlos, não é isso? No Edinho. Desculpa, o Caril, o Edinho e o Carlos. Aí você fez a do Edinho também, né? Fez o Edinho, do Caril e do Carlos. Fez as 3 também. Isso. Cara, e aí uma coisa que eu faço questão de falar, gente, é o seguinte, às vezes as pessoas perguntam, cara, mas seu coração não vai para lado nenhum? Não vai por causa de uma coisa, né? Desde que eu entrei nessa vida, eu parei, eu não posso ter política, eu não tenho partido, eu tenho minhas convicções, né, como cidadão brasileiro, mineiro, pinheirense, né? Mas o coração, na hora de compor, é profissional. E aí o exemplo que eu dou é o jogador de futebol, né? Porque o jogador de futebol, se ele está no Cruzeiro, ele vai marcar gol pro Cruzeiro. Se ele estiver no Atlético, ele vai marcar gol pro Atlético, né? Então, às vezes, o jogador muda do Cruzeiro pro Atlético e está mudando. E agora, na última campanha, onde o Edinho disputou com o Eli Corrêa, você novamente compôs a música do Edinho. E tem gente que até briga com isso, né? Fala que eu sou um cara de muita sorte, né? Porque todos os jingles que eu fiz para João Pinheiro foram vitoriosos, né? Desde 96, a gente nunca perdeu uma campanha em João Pinheiro. Você se arrisca a
chutar, por exemplo, de todas essas músicas, de todos esses jingles, qual foi o mais marcante, o melhor para você ou não? Nossa, bicho, cara, eu imagino que se o Cruzeiro oficializar... Mas eu digo desses eleitorais. Dos eleitorais? Desses de João Pinheiro. Só de João Pinheiro? Algum, por exemplo, assim, que você acha que aquele marcou mesmo, que as pessoas vão cantar para sempre? Mas, eu vou te falar, então, baseado em estatística. Tá? Os 2 trabalhos para o noroeste de Minas que as pessoas mais comentam foram o do Rússio, de 96, que até hoje o pessoal canta quando me encontra, e ele abriu essa série, né? Foi o curta-metragem que deu origem à série dos jingles de João Pinheiro, né? E o trabalho que eu fiz para o Vasquinho em Paracatu, porque era esse problema, o pessoal não conseguia fazer um jingle com a palavra Vasquinho que desse certo. Então tentaram e nada, porque Vasquinho não é uma palavra sonora, não é um nome bonito, né? E aí eu tive uma ideia na época, e conversei com o Emiliano Botelho de Paracatu, e falei para ele que a minha ideia era o seguinte: eu ia pegar o Vasquinho e transformar no Vasquinho, eu ia fazer para ele um logotipo musical. E como a sua empresa, você fala, por exemplo, TV Noroeste, tem um logotipo ali, o N, que as pessoas identificam como da TV Noroeste, né? Assim como a Globo, tem o Bradesco, tem todas as empresas. Eu falei, Eliana, a gente vai fazer para o Vasquinho um logotipo musical. Qual seria a ideia? As pessoas estavam cansadas até então dos políticos anteriores. Eu dei para ele a ideia de que quando você está, se eu estou perto do nosso amigo Paulo, que está nos filmando aqui, se eu estiver perto do Paulo, eu falo, Paulo, e a última sílaba não aparece. Mas se eu estiver precisando do Paulo, estiver no sufoco, eu falo, Paulo. E se eu estiver num buraco, cara, precisando da ajuda de alguém, eu falo, Paulo, né? Então o que eu falei? Vamos usar isso e vamos fazer o Vasquinho. Vamos mudar o nome dele. Cara, e fizemos o jingle. Vasquinho, Vasquinho. Rapaz, esse jingle foi uma coisa tão impressionante que me contaram depois que chegaram a vender. Não só, o pessoal dava os CDs, eles chegaram a vender muitos CDs, que as pessoas queriam tanto o CD da música, que algumas pessoas começaram a piratear em casa e vender o CD na rua. Baratinho, mas vendiam. E teve uma outra curiosidade, amigo, que você vai me permitir contar. Eu também falei que a gente não tem partido, né? Então eu fiz um jingle pro Almir Paraca em Paracatu. E na época, o 13. E ele falou, o que eu quero é que você marque o 13. Quero que você marque o 13. Eu fiz o 13, 13, 13. Volta feliz em nosso coração, 13, 13, 13. Cara, e aquilo pegou tanto que o opositor pegou a música, levou em Brasília, mandou fazer uma gravação idêntica, trocando para 12. Então nós tivemos na mesma cidade o mesmo jingle, né? Então tinha o 13, 13, 13, e o outro 12, 12, 12. Bom, Pila, beleza. A gente também curtindo as músicas aqui, tudo as pessoas recordaram, principalmente as pessoas mais jovens, que às vezes não lembram bem das músicas um pouco mais antigas, mas você também conseguiu emplacar uma música na abertura da Eurocopa, né? Esse, sem dúvida, foi um trabalho mundial, né? Sim, trabalho mundial. Cara, isso é uma coisa interessante, porque o que a gente fala que é jingle é quando tem a letra, tem a melodia, é uma música, só que curta e com um objetivo. Nesse caso é uma trilha. O que é a trilha? É quando você não tem música e você tem uma imagem. Você tem um filme, e os filmes que tem a ver com esporte, eles são muito impactantes, eles são muito emocionantes. Porque se você vê um filme de uma Olimpíada, por exemplo, você vai ver só as melhores cenas de Olimpíada. É uma pessoa se esforçando para chegar no final da corrida, é a pessoa que faz o salto de vara pulando lá no alto, é a pessoa que nada chegando no último segundo. Então essas cenas são cenas fortes, cenas emocionais. Então quando você faz uma trilha para um evento desse, para um filme desse, a responsabilidade dobra, né? Porque você tem que fazer uma trilha muito emocional. Cara, então esse tipo de trabalho, a responsabilidade é enorme. Realmente você perde o sono, fala,
ou eu tenho que fazer um trabalho... Como é que você conseguiu emplacar o trabalho lá? Porque, na verdade, esse pessoal está lá na Europa, né? Você está aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Como é que foi esse contato e como é que você conseguiu realmente apresentar o seu trabalho? Jamil, na verdade, esse, assim como o outro que eu quero te contar, que está tocando em todos os países da América do Sul hoje, na verdade, eu acho que isso é graças à facilidade de comunicação. Porque quando você faz um jingle, essa semana eu tenho 2 jingles para fazer nacionais, ou seja, eles vão tocar no Brasil inteiro. Quando você acerta a mão, e a gente sempre tenta acertar, né? E eu não mando o trabalho para o cliente enquanto eu não achar que ele está 100%. Quando você acerta, todo mundo quer saber quem fez. Sabe, como se fosse uma senhora que cozinha bem, você fala, gente, quem que fez esse bolo maravilhoso de aniversário? Foi a fulana. Na sua próxima festa, você vai ligar para a dona cozinheira que faz o bolo, né? Então, cara, as pessoas ficaram sabendo de trabalhos que a gente fez que deram muito resultado, sabe? Um deles, é o que eu ia te falar, a gente fez um trabalho para a Localiza, que aqui em João Pinheiro tem Localiza, inclusive, né? A Localiza está no Brasil inteiro e em vários países da América do Sul, do Mercosul, né? Então, a gente fez um trabalho que foi traduzido para... Eu contratei um tradutor, ele traduziu para o espanhol, eu gravei com um cantor em Buenos Aires, para a gente fizer uma produção na Argentina, para rodar em todo o Mercosul. E essa música está tocando hoje em dia. Então esse tipo de coisa dá uma repercussão, né? Quando você fala assim, ó, a Localiza fez uma música para tocar num continente. Quem que é o autor? É o Alfredo Pílula, que mora em Belo Horizonte. Essa da Eurocopa foi que ano? Nossa, eu não lembro de cabeça, ele tem uns 8 anos, mais ou menos. Também foi uma consagração internacional. Também internacional. Cara, e você imagina, um campeonato como a Eurocopa, cara, o mundo inteiro assiste, né? A parte musical da abertura ali foi você que fez, foi, então? A gente fez. Vou aproveitar, gente, para agradecer o Jamir aqui, que a gente tem muitos amigos em João Pinheiro, né? Nessa área especialmente, o Jamir é uma pessoa que sempre apoiou muito, né? Porque o Jamir que me indicou para o Zezé Perrella para fazer o hino do Cruzeiro, e você que me encomendou o hino de João Pinheiro também, que nós vamos falar nele, né? No Cruzeiro, cara, a gente tem um pequeno azar, porque o Cruzeiro perdeu dentro do Mineirão, né? Podendo até empatar o jogo, o Cruzeiro perdeu. Naquele dia, quando o outro time, o Estudiantes, fez um gol que tirou o Cruzeiro, rapaz, eu me ajoelhei no chão da sala e não acredito, porque eu ia ganhar um bom valor, né, em dinheiro, e são 8 milhões e 500 mil torcedores, né? Então, quer dizer, o meu trabalho como compositor, porque quem aparece muito é o cantor, o compositor não aparece tanto. Eu, como compositor, ia está na cabeça de mais 8 milhões e 500 mil pessoas. Eu aproveito esse momento para te falar que, olha para você ver a questão que eu te falei de ter o coração profissional nessa hora. Eu faço trabalhos para o Atlético e para o Cruzeiro. Daí o pessoal sabe que eu torço para o Cruzeiro, mas o Atlético sabe que o assunto é profissional, né? Então, quando o Atlético fez aquela campanha I Can, que é eu acredito, né? Eu posso... eu fiz aquele trabalho para o Cruzeiro, para o Atlético, desculpa, sendo autor do hino do Cruzeiro, né? Porque o pessoal sabe que profissão é profissão, né? E isso é muito sério, né, Jamil? Porque você viver de arte, cara, num país corrupto, do terceiro mundo, é uma luta. Não é todo mundo. É verdade. Né? Ô Pílula, agora, eu particularmente, o trabalho mais importante seu, que eu considero, é o hino de João Pinheiro. Às margens da vereda da Extrema, próximo ao capão da água limpa, bandeirantes e tropeiros com destino a Goiás escolheram essas terras como fontes principais. Arraial, freguesia, povoado por devotos da santa e lembranças de um boi, Santana dos Alegres foi chamado, e um povo de valor nessas terras foi formado. João Pinheiro, João Pinheiro, nosso povo tem mais honra, nossos jovens ideais, noroeste de Minas Gerais. Nossa gente mais história, nossas terras plantações, nossas lutas têm mais glórias, mais vitórias. E confesso a você uma coisa, que o que eu já ouvi de pessoas que não são pinheirenses,
quando ouvem o nosso hino, mas que hino bonito, que hino pesado, que hino forte, imponente, né? Feliz, o Vasquinho que você se referiu, inclusive, disse um dia em João Pinheiro, quando ele era prefeito, num evento aqui, a gente ouviu o hino de João Pinheiro, e ele dizia: que diferença, que bacana, que hino bonito, né? Então, esse eu vou te dizer uma coisa, esse eu acho que você caprichou realmente, viu? Muito obrigado, Júlio. Bom, é uma encomenda sua, né? Da sua gestão, né? E Quero o Hino de João Pinheiro é um trabalho que eu até cito nessas palestras que eu te falei, porque essa eu podia pôr o coração, né? Porque eu não estava fazendo por um time. Que tem, quando eu te falo que eu trabalho para 2 times, ou para 2 candidatos. Essa eu estou trabalhando para a minha terra. Né? Então não tem rejeição, entre aspas, desse trabalho. Né? Você, na verdade, falou que você nasceu em Belo Horizonte, mas você só foi lá. Sua mãe só foi lá, ganhou você lá e já voltou de imediatamente. Isso, né? Eu tenho um amigo que fala que eu sou o único ser humano que é de 3 cidades, sabe? Porque eu sou de João Mineiro, na hora do nascimento, minha mãe teve que ir para Belo Horizonte, e eu fui criado em uma fazenda que meu pai tinha, que é do Rio Paracatu. Um lado é João Pinheiro, outro lado é Paracatu. Foi difícil escrever o hino de João Pinheiro ou não? Não, Felipe. Eu quero agradecer, inclusive, porque todo mundo da época me deu muito apoio de informações. A sua secretária de Cultura me deu muita informação. E eu tive acesso a todos os arquivos de João Pinheiro, a fotos da cidade, né? Porque, gente, fazer música tem que ter uma coisa de poesia, né, cara? Tem que ter uma coisa como é que eu diria assim, tem que ter a palavra cantada. Não é como você fazer um texto, não é como você falar um texto. É uma coisa para ser cantada, é diferente. E o hino é uma coisa especial, tem algumas características do hino, inclusive na composição. Eu não sei se vocês se interessam por esses assuntos, mas eu acho que é uma grande curiosidade. Os hinos têm uma tendência de usar o arpejo do acorde, sabe? São as notas que compõem um acorde. Então, por exemplo, quando você ouve um hino nacional, as 2 primeiras notas do hino nacional despertam o patriotismo. Então, quando você fala, ouve, se você perceber, você vai ver que já dá uma força dentro de você. Sem falar o rão do Ipiranga, só no ouve já é forte. Então, aquele patriotismo do ouviram do Ipiranga, aquilo é muito forte, muito bonito. Tem um macete para isso. Não é à toa que tem essas 2 notas, não, sabe? Esse intervalo chama-se quarta. Esse intervalo de quarta é usado para despertar algumas coisas. E no hino de João Pinheiro tem isso também. Sabe? Então, quando você não sabia desse detalhe, que é um detalhe técnico da música, né? Mas quando a gente começa o hino de João Pinheiro, a gente tem alguns macetinhos na composição da melodia que despertam o que a gente chama de patriotismo. Sabe? Agora, você sabe o que me deixa às vezes triste? É que o hino foi feito com tanto carinho, né? Sim. Produzido, assim, um profissionalismo enorme, e às vezes a gente vai em evento promovido aí pelo Poder Público Municipal. Tive um evento agora da Polícia Militar, você vai nos eventos das escolas e roda-se o hino nacional, não roda o hino de João Pinheiro, quer dizer, isso é uma pena, né? Então a gente até aproveita e deixa aqui, até que em forma de apelo, né? Nós temos que aproveitar esses momentos, ensinar o hino para as nossas crianças, para pessoal estar aí nas escolas aprendendo, né? Porque é um patrimônio hoje que João Pinheiro tem. O hino não é do Pílula que escreveu, o hino não é do mandato tal de político nenhum, o hino é um patrimônio que o povo de João Pinheiro tem, né? É o que a gente fala, né? Uma vez liberada a música para ser publicada, a música não é mais sua, né? Você tem o direito à autoria, mas ali a música é do povo, né? Fechando o segundo bloco do nosso programa de hoje, quero falar para você da 3L Construtora, que chegou em João Pinheiro para realizar o sonho da casa própria de muitas famílias. O que tem de gente que está deixando de pagar aluguel, está morando na sua casa própria. Por quê? Porque está indo lá na 3L Construtora. São 4 loteamentos para você escolher aonde quer morar e morar bem, com toda a infraestrutura necessária: água, luz, rede de esgoto, linha telefônica, em pavimentação asfáltica, enfim, você vai morar com qualidade, numa casa que vai ser sua e pagando pouco. Você vai pagar uma prestação, tenho certeza que o valor menor do que o que você paga de aluguel. Basta ir na 3L Construtora, que agora está em novo endereço: Praça Coronel Hermógenes, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde, ao lado ali da Prefeitura Municipal. 3L Construtora, de mãos dadas com você, realizando o seu sonho da casa própria.
Chegou o Credipinho Card, o cartão da nossa cidade. Ele proporcionará para as empresas a garantia do recebimento das suas vendas e a eliminação das notinhas a prazo, reduzindo com isso a inadimplência do comércio local. As empresas também poderão liberar até 30% do salário dos seus funcionários e debitar em sua folha de pagamento. E a maquininha Credipinho Card, que além do cartão local, também aceitará as bandeiras Visa e Mastercard. Procure uma das agências do Sicoob Credipinho ou Associação Comercial de João Pinheiro e faça parte dessa mudança. A rede líder de supermercados completou 26 anos e, para comemorar, realizou mais um show de prêmios. Leidiane, ganhadora de uma moto. Uma emoção muito boa, graças a Deus, Deus me abençoou com ela. O senhor Itamar também levou uma moto para casa. Eu nunca imaginei que pudesse ganhar uma moto, porque a sorte sempre chega. Já o senhor Adão ganhou um carro 0 km. Satisfação grande demais, saber que é meu. Líder, o gigante dos preços baixos, o barateiro da região. O Laboratório LPN é a sua referência em análises clínicas, bioquímicos capacitados, equipamentos precisos e de última geração. O LPN faz coletas domiciliar em hospitais e suas unidades no centro, Papagaio e Luislândia do Oeste. O resultado do exame você pode obtê-lo pela internet. Tudo para oferecer aos seus clientes mais conforto, qualidade, confiabilidade e rapidez. Laboratório LPN. Saúde mais perto de você. Sérgio é 43. Pra prefeito, vote Sérgio. Sérgio é 43. De volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Daqui a pouquinho tem mais conversa, mais entrevista com o Alfredo Pila. Mas antes eu quero chamar aqui o quadro da alegria, que é o quadro dos aniversariantes da semana. Para você participar é simples, basta me adicionar nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Vou estar abraçando você na semana do seu aniversário. Mas antes eu quero falar para você da rede líder de supermercados. Herbert Couto, Alain, Júnior, toda a família líder, me ajudando aqui a abraçar você, aniversariante da semana. No Líder, todo dia tem uma promoção, hein? De segunda a domingo, uma super promoção. Eu acho que eu posso afirmar isso aqui com quase que certeza. O Líder hoje já atende, eu acredito que 60%, 70% da população pinheirense, porque vende mais barato, vende produtos de qualidade, né? Você chega lá, tem promoção, uma entrega rápida, segura, enfim. Se você não é cliente do Líder, está perdendo. Então, quer dizer o seguinte, vem para o Líder você também. Líder, o gigante dos preços baixos, o barateiro da nossa região. Vamos aos aniversariantes da semana. Ok, começando então o quadro dos aniversariantes, é o quadro da alegria. Quero mandar um grande abraço para quem sopra velhinhas nessa terça-feira, dia 13. Minha conterrânea, minha parente, Luzia Lima. Alô, Luzia, grande abraço, gente boa, Tauazeira. Também soprando velhinhas na terça-feira, o grande cruzeirense, grande comunicador, grande radialista, produtor, apresentador de TV, Luiz Cristiano Cambraia. O moço lá do Mandacaru, que hoje mora em Uberlândia, parabéns. Cíntia Ribeiro, grande Cíntia, parabéns pra você, felicidades, que Deus te proteja sempre, olha, muita paz e muita saúde. Ivo Júnior, meu amigo Ivo, lá do bairro Papagaio, morador da rua Astolfo Moreira, ele que trabalha no comércio, também é motorista, grande motorista de ônibus, parabéns, Ivo Júnior. Quero mandar um grande abraço, um grande beijo pra minha colega lá da Faculdade de Atenas, a Bruna. Alô, Bruninha, filha do Geraldinho, meu amigo, vai ser uma grande advogada com certeza, parabéns, Bruninha. Dorinha Araújo, alô, Dorinha, grande abraço, saúde e paz pra você. Luzia Paula, grande Luzia, parabéns, felicidades. Aderli Pacheco, alô, Aderli, grande abraço pra você, muita paz, muita saúde sempre. Luzia Aparecida, alô, Luzia, grande abraço, que Deus te proteja. Também soprando velhinhas, a Luzia Juliana, parabéns pra você, que Deus te proteja sempre. Magda Luzia, alô, Magda, grande abraço, felicidade sempre. Minha amiga moradora lá do bairro
bairro Santa Cruz. Também soprando velhinhas na terça-feira, dia 13, Lucas Freitas de Souza. Alô, Lucas, parabéns. Vilcimar Aparecida. Alô, Vilcimar, abração, amigão. Vamos agora aos aniversariantes de quarta-feira, dia 14. Quero começar mandando um grande abraço para Franciele Estefânia. Parabéns, Franciele. Abigail Alves, esposa do Batista, lá do Laticínios Noroeste. Parabéns, Abigail. Simara Borges. Oi, Simara. Grande abraço para você. Paz e saúde sempre. Gi Lopes. Alô, Gi. Grande abraço. Felicidades. Maria José Alves Melo. Alô, Maria. Parabéns. Também sobrando velhinhas, o Renato Breno. Alô, Renatão. Parabéns, amigão. Eliana Almeida. Alô, Eliana. Parabéns. Pode comemorar. Tudo de bom. Na quarta-feira, eu quero abraçar também o Romero Araújo. Alô, Romero. Abração, amigão. Luana Batista, grande Luana, parabéns, felicidades. Na quinta-feira, dia 15, os aniversariantes, começando com a Marcela Dornelas. Alô, Marcela, parabéns. Alex Ferreira, meu amigo Lecão, lá da Olaria, parabéns pra você, Lecão, muita paz e saúde. Mandar um grande abraço também para o Elson Aparecida. Alô, Elson, parabéns. Minha amiga Lazinha, do bairro Aeroporto, ela que é funcionária pública municipal, parabéns, Lazinha. Orismar Batista, alô, Orismar, parabéns, felicidades. Janaína Santos, alô, Janaína, paz e saúde sempre. Maria Fátima, alô, Maria, um grande abraço, felicidades. Wanderson Flávio, grande Wanderson, parabéns. Soprando velhinhas na quinta-feira, dia 15, Adilson Alves de Oliveira, alô, Adilson, parabéns, grande atleticano. Hamilton de Deus Santos, grande Hamilton, parabéns. Na sexta-feira, dia 16, eu quero mandar um grande abraço para Sheila Silva, parabéns, Sheila. Fabiane Braga, alô, Fabiane, grande abraço, felicidades. Paula Vaz, alô, Paula, parabéns, felicidades. Marlinele Moura, parabéns para você, Marlinele, tudo de bom. Rosana Gonçalves, minha amiga Rosana, lá da Câmara Municipal, também está se formando em Direito, parabéns. Élica Jussara, parabéns, Élica. Valmir Gaspar, lá da Real Peças, parabéns para você, Valmir, meu conterrâneo. Lúcia Lopes, oi, Lúcia, grande abraço, parabéns. Quero mandar um grande abraço também para o meu amigo, meu parente, meu primo Rogério Coelho de Lima. Alô, Rogério, trabalha na Droga Dulce, parabéns. Cristiane Mourão, parabéns pra você, Cristiane, saúde sempre. Outra Cristiane soprando velhinhas, agora é Cristiane Leles, parabéns, Cristiane. Elânia Leles, parabéns pra você, Elânia, paz e saúde. Lidiane Aparecida, charada minha esposa, parabéns, Lidiane, que Deus te proteja. Glenda Vitória, alô, Glenda, grande abraço, tudo de bom. Sexta-feira, dia 16, eu quero abraçar também o Marco Antônio Manuel, alô, Marco, parabéns. Quero abraçar o Willi, da Biotec Engenharia, grande parceiro, parabéns. Abraçando também o Marcos Leandro, alô, Marcos, grande abraço. O Anderson Ebert, parabéns, o Anderson, saúde e paz sempre. Vamos agora aos aniversariantes de sábado, dia 17, aliás, sábado já é dia de festa, dia de soprar velhinhas, parabéns para Daiane Carolina, alô, Daiane, grande abraço. Renata Cristina Lima, alô, Renata, grande educadora, parabéns. Adriano Xavier, grande Adriano, parabéns. Laura Cristina, alô, Laura, parabéns, grande beijo pra você. Patrícia Quinzinho, alô, Patrícia, funcionária pública municipal, grande Patrícia, parabéns. Stefane Garcia, parabéns pra você, Stefane. Também soprando velhinhas no sabadão, a Cíntia Paula, oi, Cíntia, parabéns. Silvonei Amaral, parabéns, Silvonei, pode soprar velhinhas, pode comemorar. Também soprando velhinhas no sabadão, Gustavo Nogueira, alô, Gustavo, parabéns, meu amigo. Naldinho Gomes, grande Naldinho, parabéns. Vicente Paula, alô, Vicente, um grande abraço. No domingão, dia 18, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Roberto Kennedy, parabéns, Roberto. Fernanda Porta, alô, Fernanda, gente boa, parabéns. Osvânia Dornelas, alô, Osvânia, um grande abraço para você, parabéns. Luciana Raquel, parabéns, Luciana. Também
também abraçando o Samuel Souza, parabéns pra você, Samuel. Juliana Rosa, oi Juliana, um grande abraço, saúde e paz. Saúde e paz também é o que eu quero desejar pra Analice Almeida, parabéns Analice. Sabadão, dia 18, Fábio Henrique recebendo um abraço de toda a turma do nosso programa, parabéns. Evaldo Ferraz, grande Evaldo, parabéns. Rosana Menezes, oi Rosana, um abraço, grande beijo. Selma Maria, alô Selma, que Deus te proteja sempre, saúde e paz. Finalizando os aniversariantes de domingo, eu quero mandar um grande abraço, um beijo do tamanho do mundo para minha sobrinha, a linda Maria Eduarda Duda, recebendo aqui o beijo, o abraço do Giovanni Tramella, da Catiana, da Dona Maria, do seu João, enfim, de toda a nossa família, dos seus priminhos, o Bernardo, o Gabriel, Dindinha, Lidiane. Parabéns, Duda, grande beijo, que você continue assim, linda, bonita, maravilhosa, inteligente, lindíssima, parabéns. Segundona, dia 19, eu quero mandar um grande abraço para o Amadeu Figueiredo, meu parente, hoje mora lá em Vazante, parabéns Amadeu. Raike Tavares, grande escritor, já foi entrevistado aqui no nosso programa, parabéns Raike. Luana Alves, oi Luana, gente boa, filha do meu amigo Nivon, hoje mora em Brasília, parabéns Luana. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo, o senhor José Afonso, trabalha na Secretaria Municipal de Educação. Alô Zé Afonso, abração. Um grande beijo para Yasmin Vitória, linda, maravilhosa, comemorou seus 15 anos, uma grande festa lá no Lions, hein? Ela que está lá ao lado do compadre Orlando, da comadre Yara, parabéns Yasmin! Sandra Sadi, minha conterrânea, alô Sandra, filha do meu amigo Manuel Eleozine, aliás meu primo, parabéns. Lucas Simon, parabéns Luca, felicidades. Genu Vidal, alô Genu, parabéns. Cristiano Honório da Silva, meu amigo Cristiano Cisnor, como é conhecido, parabéns amigão. Deusmar Alves do Couto, grande Deusmar, parabéns, gente boa, felicidades. Segundona, dia 19, Marcelo Couto, grande Marcelo, parabéns. O Wellington Mendes, alô Wellington, grande abraço pra você, Popular Ferrugem, tudo de bom. E finalizando, um grande abraço para o Júnior Dias, parabéns Júnior. João Pinheiro ganhou um presentaço nesse mês de dezembro, a sede própria da loja Ritmo da Moda. Olha, Ritmo da Moda era uma loja ali da Capitão Esperidião, menor, e depois de muito trabalho eles conseguiram fazer sua sede própria, 2 pavimentos, ali na Deputado Quintino Vargas, ao lado do supermercado Serve Bem, ao lado do Marcos Hotel. E para comemorar essa inauguração, você está sendo convidado a ir lá para ver a loja nova, né? Um ambiente novo. Você vai ter um desconto especial de, no mínimo, 20% em qualquer compra que você fizer. Vestido, calça, camisa, roupa para adulto, roupa para criançada, né? Tem uma seção lá só de roupas infantis, juvenis, seção masculina adulto, feminina adulto. E você vai sair de lá com as roupas mais bonitas de João Pinheiro. Você tem que ir lá para você ver. Você não pode deixar de ir lá. Presente de Natal para você próprio, para quem você quiser presentear, na loja Ritmo da Moda, da minha amiga Marli, do meu amigo Demar, a equipe de funcionários, toda preparada para atender você muito bem. Loja Ritmo da Moda. Repito, Deputado Quintino Vargas, ao lado do supermercado Serve Bem. Agora com a sua sede própria esperando você para fazer uma excelente compra. Eu sou Caril 22, eu sou Caril. É por Caril que o povo já decidiu. Ô Pedro, você vai ter que voltar aqui no programa. Nós estamos chegando ao final e eu tenho que fazer um bate-bola com você também. Tá bom. Tá certo? Você que já fez trabalhos aí para o mundo inteiro, para quem você gostaria de fazer um trabalho que você ainda não fez? Para aquele grupo, é o Greenpeace, que faz um trabalho de recuperação do planeta, né, de proteção do planeta. Eu gostaria de fazer um trabalho nesse sentido. E para trabalho beneficente para as crianças. E para quem você não faria um trabalho, em hipótese nenhuma, independente de dinheiro, independente de tudo, de fama? Cara, para um político corrupto, eu não faria. Eu já neguei, não vou falar o nome por questões éticas, mas eu já neguei alguns trabalhos porque eu não acreditava no político. E eu achei que a gente ia ajudar, a gente influenciar o voto, favorecendo uma pessoa que não é decente, que não é merecedora, eu preferi me isentar dessa responsabilidade, sabe?
Eu sou vizinho ali de porta da sua mãe, né? E convivo um pouco com a sua família e vejo que vocês são uma família realmente bem estruturada, uma família de base, né? Então, em 2, 3 palavras aí, uma frase que você define a sua mãe, que você define o seu pai. Admiração. Os dois. Os dois. Então, admiração, já que você falou uma frase, vou com mais de uma palavra, admiração e respeito. Você falou aí que você não escreveria para um político corrupto. A corrupção, ela tem conserto? Tem remédio? Cara, eu acho que tem a muito longo prazo, né? Porque, na verdade, eu entendo a corrupção, vou ser muito sincero, eu entendo a corrupção como atitude e que está em quase todas as pessoas. A corrupção não está só no político, né? A corrupção está em várias pessoas e algumas delas... Ninguém é corrupto sozinho, né? Não é? Ninguém é corrupto sozinho. Se não tiver o corruptor, não tem o corrupto. Pois é. Então, quando a gente vê a pessoa falar, fulano roubou 220 milhões. Mas tem gente que rouba 220 reais. Tem o que rouba 2 reais. O ato é o mesmo. Aqui ele teve acesso a 220 milhões. Né? O que roubou 2 reais, se tivesse acesso a 2 milhões, roubaria os 2 milhões. Então eu tento conversar comigo e na minha família. Eu estava vendo recentemente, um pessoal amigo meu fez uma campanha comparando algumas atitudes que a gente ainda pratica, né? O Brasil ainda pratica. E puseram, fora do Brasil, eles puseram alguns jornais, fizeram isso na Alemanha, e deixaram lá para quem pegasse o jornal, escrito o valor e a pessoa pagava. Então a pessoa chegava, pegava o jornal, deixava o valor. Não tinha ninguém para receber. E fizeram a faculdade de Belo Horizonte. A mesma experiência, com um cafezinho, com picolé, com jornal, e resolveram, então, escolher a faculdade de Direito para fazer a experiência. Por quê? Porque, cara, quem estuda Direito está estudando direitos, né? Verdade. Então, a gente espera... O direito né? A gente está esperando a maior honestidade desses alunos que estudam os direitos. Cara, só 30% das pessoas é que pagaram. 70% das pessoas pegaram as coisas e não pagaram. Isso é corrupção. Questão de cultura, né? Isso é a escola da corrupção. Pela, eu não quis tocar nesse assunto porque nós falamos só de coisas boas, mas eu sei que você, no passado próximo aí, você foi assaltado, você foi sequestrado, né? Você passou por um momento difícil da sua vida. Então, eu não vou entrar no mérito disso não, porque isso já faz um determinado tempo, né? Mas eu só quero te perguntar, tá livre do trauma? Tá beleza? Eu acho que ficar livre 100% mais nunca, rapaz, sabe? Porque qualquer situação que me remeta ao momento que eu vivi, né? Ela ainda me preocupa e me dá um estresse. Eu não saio mais de casa sem olhar para todos os lados, eu não consigo mais parar um carro no sinal e não olhar para os lados. Cara, mas a gente vai superando. Está resolvido. Isso é o ingrediente para que você pense em voltar para João Pinheiro no futuro? Sem dúvida, sem dúvida. Belo Horizonte está com um índice de criminalidade muito grande e a cidade mineira com o maior índice de criminalidade é a cidade de Betim, que é uma cidade da Grande Belo Horizonte. Então, se Betim é a cidade com mais criminalidade, Belo Horizonte está sendo também. E profissionalmente você consegue trabalhar em João Pinheiro com Belo Horizonte? Pela internet, já estou pensando em mudar para cá, talvez até o ano que vem. E um detalhe, né, cara? Betim, essa cidade com a maior criminalidade, foi onde eu fui levado quando fui sequestrado, né? Para a gente finalizar, não sei se isso é verdade ou não, mas me disseram que você é um preguiçoso na cama, que adora dormir até tarde. Isso é verdade? Cara, eu gostaria que o mundo terminasse em barranco para eu dormir encostado, morrer encostado. Mas não, cara, eu trabalho 18 horas por dia. O meu sonho era dormir bastante, mas a vida não permite ainda, né? Os passarinhos já me cantaram, 8, 9, 9 e pouquinho, né? Tem uns passarinhos do fofoqueiro. Eu quero te agradecer, dizer que foi uma honra, um prazer. Muito obrigado mesmo, tá bom? Muito obrigado. Abraçaço para todo mundo de João Pinheiro. Por onde eu vou, cara, para esse mundo afora aí, devo até, talvez, antes de mudar para João Pinheiro, é provável que eu mude para Portugal, para depois vir para cá. Cara, onde eu vou, eu falo sempre de João Pinheiro. Eu tenho pessoas que nunca ouviram falar direito do interior de Minas. Aí, João Pinheiro. Ok. E eu tô sempre falando que Brasília é o subúrbio de João Pinheiro. Então, né, você imagina... Belo Horizonte também não fica longe, né? Olha, nós vamos então encerrando esse bate-papo super descontraído aqui com o Alfredo Peula, pinheirense, hoje sucesso em Belo Horizonte, sucesso no mundo inteiro, principalmente como produtor artístico que é. Nós vamos encerrando o programa, marcando um novo encontro para a próxima terça-feira, com um novo entrevistado e um novo tema. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Muito obrigado, gente. É doce pra todo lado, é doce o tempo inteiro. O povo quietinho, prefeito de João Pinheiro. É doce pra todo lado, é doce o tempo inteiro. O povo quietinho, prefeito de João Pinheiro. Edinho é o remédio pra melhorar nossa saúde.